Olá, tudo bem? Eu sou o professor Zezinho Martins. Essa é a nossa 11ª aula da terceira série da disciplina de Educação Física e hoje nós vamos falar sobre resistência física. O que é resistência física? Resistência é a habilidade de poder exercer um esforço estático ou dinâmico prolongado sem afetar a qualidade do exercício. É considerada a capacidade de realizar um esforço contínuo por determinado tempo, suportando a fadiga e mantendo a qualidade do exercício. A resistência física ela pode ser de 4 formas. A resistência da força, a resistência aeróbica, a resistência muscular localizada e a resistência anaeróbica. Nós vamos falar individualmente um pouco de cada. Quem é a resistência anaeróbica? Como diz o nome, anaeróbica, com a ausência da oxigênio na produção de energia. É a capacidade de realizar um trabalho de intensidade máxima ou submáxima com insuficiente quantidade de oxigênio durante um período de tempo inferior a 3 minutos. Como nós vimos na nossa aula de bioenergética, é a mesma proposta. O consumo de oxigênio é superior à sua absorção. Isto gera um débito de oxigênio, ou seja, o indivíduo não consegue retirar energia suficiente para tal esforço. Então o organismo começa a retirar energia de outras fontes. Ela pode ser de 2 formas, alática ou lática. A alática é aquela que não tem quebra da glicose, não tem quebra do glicogênio. Então, se não tem quebra do glicogênio, como nós vimos no ciclo de Krebs, não tem produção de lactato. Então, se não tem produção de lactato, então ela é alática. Essa resistência, ela trabalha com esforços de 70% a 90% da sua intensidade, ou seja, são atividades que duram até 30 segundos. Como foi falado anteriormente, vai depender do tamanho do indivíduo. Qual é a massa muscular que ele tem? Então, quanto maior a massa muscular, maior vai ser a reserva dele de fosfato creatina, de ATP, então ela vai ter uma resistência maior. Ou seja, a resistência anaeróbica lática dele vai ser maior. Quanto mais massa muscular, maior resistência. E a lática? A lática é que ocorre a quebra do glicogênio, ocorrendo a quebra do glicogênio, você tem produção de lactato. Então, se produz lactato, então ela é lática. São exercícios com esforços de 50% a 70% da intensidade, mas a sua duração é de até 2 minutos, podendo chegar até 3 minutos, dependendo do tamanho do indivíduo, da massa muscular do indivíduo. O organismo retira a energia da glicose, que é quebrada dentro do glicogênio muscular, que gera a formação de ácido lático, ou lactato, que causa dor. Esse é o sistema anaeróbico glicolítico lático, que também nós vimos nas aulas de bioenergética. Alguns exercícios que podem ser praticados dentro da resistência anaeróbica. Lembra que resistência, ela deve ser treinada. Então vai depender do meu objetivo, eu vou treinar a resistência que eu quero. Então se eu vou fazer exercícios de curta duração, que precisa de explosão, eu vou treinar o quê? A resistência anaeróbica. Um exemplo, tá aí, levantamento de peso. Aquele cara está levantando meia tonelada. Qual o tempo que ele demorou para levantar aquilo? É muito rápido. Então, qual capacidade que ele desenvolveu? Qual resistência ele treinou? A resistência anaeróbica. Então, provas de velocidade de 100 metros, 200 metros, 400 metros, provas de salto de atletismo que são muito curtas, levantamentos de peso, ginástica artística e provas de velocidade de natação são exemplos de exercícios que trabalham a resistência anaeróbica. Que benefícios você pode ter trabalhando a resistência anaeróbica? O aumento das reservas alcalinas no sangue, aumento da massa corporal, melhoria da capacidade psicológica, aperfeiçoamento dos mecanismos fisiológicos de compensação. Quem é a resistência aeróbica? A resistência aeróbica, ao contrário da anaeróbica, ela precisa de quê? De oxigênio. Ou seja, vai fazer que a duração do exercício ela se estenda por um tempo maior, porque a produção de energia precisa do oxigênio. Não vai trabalhar com as reservas. Lembra? Anaeróbico não precisa produzir, não tem consumo de energia, consequentemente, trabalha com reservas. A aeróbica não.
precisa de fonte energética, precisa de oxigênio para produzir. É a capacidade de efetuar um esforço de pouca ou média intensidade durante um longo período de tempo, suportando a fadiga, e se recuperando com rapidez depois de esforço. Esse esforço é mantido devido à utilização de oxigênio, que converte as gorduras, carboidratos e proteínas em trifosfato de adenosina, ou ATP. A resistência aeróbica está envolvida com o nosso condicionamento cardiorrespiratório. Quanto melhor o nosso cardiorrespiratório, melhor a nossa resistência aeróbica, que nos permite obtermos um coração e pulmões mais resistentes e fortes, prevenindo e combatendo diversas doenças crônico-degenerativas, como diabetes, hipertensão arterial, problemas cardíacos, entre outros. A resistência aeróbica também acelera o metabolismo, auxiliando na queima de gordura, diminuindo o peso corporal e os níveis de colesterol ruim, além de melhorar a circulação sanguínea e a pressão arterial. Exemplos de atividades que podem ser consideradas exercício aeróbico: maratona, triatlon, ciclismo, futebol. Que benefícios eles podem trazer? Aumento dos glóbulos vermelhos, da taxa de oxigênio, transporte, que é transportado pelo sangue, melhora a circulação sanguínea, consequentemente, redução da massa corporal, diminuindo o colesterol ruim, redução da frequência cardíaca de repouso e de esforço, que também já fizemos uma aula falando sobre frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, e diminuição da resistência periférica, ou seja, facilita a circulação. Os vasos ficam mais elásticos e livres para que a gordura não se acumule na parede dos vasos, para resultar em doenças do sistema circulatório. Quem é a resistência muscular localizada? É a capacidade do músculo para suportar a carga por mais tempo, resistindo mais repetições de um determinado exercício. O atleta realiza a repetição de um determinado movimento no maior tempo possível, sem que isso comprometa a sua eficácia. Essa condição pode ocorrer em conjunturas tanto aeróbicas quanto anaeróbicas. Ele tem como objetivo desenvolver no praticante uma boa predisposição cardiovascular. Ele tensiona a dar a uma resistência maior à fadiga. É consequência desse tipo de treinamento a melhora da definição e fortalecimento da musculatura, diminuindo, consequentemente, a gordura corporal. Quem é a resistência da força? Primeiro, a gente tem que destacar que existem dois tipos de força que nós vamos ressaltar aqui, que é a isométrica, que é aquela estática, e a isotônica, é aquela que tem movimento, que é a dinâmica. Temos dois exemplos de dois agachamentos: agachamento isométrico e o agachamento isotônico. Eu preciso entender isso. Por quê? Quem é a resistência da força? É a capacidade de resistência à fadiga do organismo, no que se diz respeito à performance de força e de longa duração, e também à eficácia dos músculos de repetir movimentos idênticos durante um período maior de tempo. O treinamento de força muscular é muito importante nas atividades de ginástica localizada, podendo se manifestar através da força dinâmica e da força estática. Em resumo, o que é importante a gente destacar? A resistência é a habilidade de poder exercer um esforço, seja ele estático ou dinâmico, isotônico ou isométrico, prolongado, sem afetar a qualidade do exercício. Ela pode ser dividida em anaeróbica, sem a presença de oxigênio, a aeróbica com presença de oxigênio e produção de energia, a muscular localizada e a de força. Quem é a anaeróbica? É a capacidade de realizar um trabalho em intensidades altas, por um curto período de tempo, porque trabalha com as reservas energéticas. Não precisa do oxigênio para produzir energia. A aeróbica é o inverso. Você tem que trabalhar com longos tempos, longas durações. E para essas longas durações você precisa produzir energia. E para a produção de energia você precisa do oxigênio. Quem é a resistência localizada? É a capacidade do músculo para suportar cargas por mais tempo, resistindo mais repetições de determinado exercício. Ela pode ser também da mesma forma. Eu não trabalho elas só aeróbica ou só anaeróbica. Eu posso trabalhar as duas capacidades. E a de força, que é quem? A capacidade de resistência à fadiga do organismo, no que se diz respeito à performance de força de longa duração. Concluindo, a resistência física é uma capacidade física a ser desenvolvida de acordo com o objetivo do praticante. Se ele quer correr uma maratona, ele vai desenvolver resistência aeróbica. Se eu quero levantar mais peso, eu vou desenvolver resistência
anaeróbica. Porém, o conhecimento sobre seus tipos é fundamental para alcançar os seus objetivos. Mais uma vez, destacar a importância de um profissional na prescrição do exercício. Quando bem desenvolvida, melhor a performance do praticante. Por isso, a importância de um acompanhamento profissional habilitado para a prescrição do treinamento é extremamente importante, né? Exercitando. Um atleta comum decidiu participar de uma meia maratona com um percurso de 10 km. Percorreu o percurso com um tempo de 1 hora e 20 minutos. Ao analisar sua performance, chegou à conclusão que necessita melhorar sua capacidade de manter um ritmo de corrida prolongado por mais tempo. A capacidade física que ele precisa treinar é anaeróbica, aeróbica, flexibilidade, força de explosão ou força isométrica? A gente percebe que nós estamos falando de provas de longa duração, lembra? Longo período, precisa de quê? Consumo de energia. Produção de energia. Consumo de oxigênio. A única alternativa que está associada ao consumo de oxigênio é a capacidade aeróbica. Ou seja, por que ele não conseguiu manter aquele ritmo por um tempo prolongado? Porque ele tem baixa resistência aeróbica para aquela prova, tá? Então, a importância de a gente saber o que vai fazer e como vai trabalhar é extremamente importante ter esse conhecimento, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Não esquecer que todas as videoaulas estão disponíveis na plataforma Eduque, né? Até o nosso próximo encontro.